Olá, seja bem-vindo a mais essa aula, instalando o site no servidor e adicionando os arquivos por completo e criando um banco de dados e enviando o banco de dados. Então vamos lá. Quando você contratar a hospedagem, inforhotpr.com.br, vai receber diversos dados, mas o mais importante é esse que eu separei aqui, que é o acesso ao cPanel. Copiar e vai colar no seu navegador. Colando no seu navegador, vai estar aqui essa telinha para você acessar o seu cPanel. Que é onde você vai administrar a sua hospedagem. Ele vai estar o nome do teu domínio.com.br, /vim, dois pontos, 2083. Poderia ser /cpainel, poderia, mas eu prefiro o caminho direto. Tá? Aqui vamos digitar o usuário que você recebeu e a senha. Vale lembrar que não copie espaço. Espaço ele conta como caractere e não vai dar para você logar. Tá? Então vou copiar aqui o usuário, copiar, colar, vou dar um clique aqui na senha, vou copiar a senha sem copiar espaços, somente os caracteres, copiar, colar e vou logar. Vai lembrar, gente, não precisa ser especificamente a InfoHot, tá? Você pode utilizar qualquer tipo de hospedagem. O procedimento é o mesmo. O cPanel é um gerenciador de host mundial, tá? Com várias línguas. Vai utilizar da mesma maneira aqui qualquer hospedagem, a não ser que seja o painel Plesk, que é diferente. Aqui você gerencia todos os arquivos do site. Clique em gerenciador de arquivos, em seguida public HTML. É aqui que vai estar o nosso site. O nosso champ, ele roda lá esse public, como se fosse o public HTML, o htdocs, onde a gente simula o mesmo servidor lá no champ. Então é bem parecido, só que muda o nome das pastas. Então vamos lá. Vou clicar aqui em carregar. Em carregar, eu vou buscar o arquivo, vou lá no meu computador, vou rolar aqui a C2 pontos, aqui eu vou em champ, em seguida htdocs, a pasta do nosso site, e aqui eu posso dar um clique fora aqui, dar um Ctrl+A, que é para selecionar todas as pastas, ou eu simplesmente seleciono tudo de uma vez. Mas como é uma área de envio, ele só seleciona um por um. Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui o site à parte, vamos lá, vou em meu computador, este computador, em seguida descolocar o C, champ, htdocs, vou em WordPress e vou selecionar todos os arquivos do site WordPress que a gente criou, ele completo. E botão direito do mouse, vou em adicionar arquivo, vou escolher a opção zip. Aqui eu posso mudar o nome aqui, mas eu vou deixar em WordPress, tá? Vou esperar ele compactar o arquivo em zip, tá? E tá aqui o site em zip. Ele tem aí o tamanho de 7 megas, bem facinho, bem tranquilo. Pode ser um pouquinho maior? Pode, não tem problema. Dependendo do curso, isso muda. Aqui é uma aula genérica para enviar o site para o servidor. Poderia ser um site em PHP, poderia ser um site em HTML, poderia ser qualquer site, tá? Aqui a gente está utilizando como exemplo o WordPress, mas eu tenho meu próprio CMS, meus próprios frameworks que eu programo e prefiro utilizar eles porque é a minha programação. Porém, esse curso eu estou te introduzindo aí no mundo digital, te ensinando como é que funciona através do WordPress. O WordPress é muito boa a ferramenta também, mas quando você pegar o gosto pela programação, com cursos que eu tenho de PHP programando do jeito certo, você vai entender o tanto que é legal você criar suas próprias ferramentas. Então vamos voltar lá no nosso servidor, vamos aqui cancelar e vamos aqui buscar do zero meu computador. Vai rolar o mouse, C2 pontos, champ, htdocs, WordPress, que é a pasta onde está lá o nosso site, os arquivos. Está aqui, ó, WordPress compactado. Eu vou enviar para o meu servidor. Ele vai fazer o upload desse arquivo. Vamos aguardar. Começar aqui, eu vou dar uma pausa para agilizar o processo. Para lembrar que o sistema de upload vai depender da velocidade da sua internet. Vamos supor que você tem 10 megas de internet. Então o upload vai ser 1 mega. Se você tem 100 megas de internet, então a taxa de upload vai ser 10 megas. Então tenha atenção a esse detalhe. Prontinho, ele enviou o arquivo com sucesso, ficou verdinho, ficou 100% aqui. Vou voltar lá no meu servidor, vou recarregar e está aqui. Botão direito do mouse, Extract. Vamos extrair aqui e vamos aguardar a extração. Todos os arquivos foram extraídos.
Tem uma pasta aqui, um arquivo chamado index.html, tá? Isso foi eu que coloquei, não vai estar aí na sua hospedagem, com certeza que não. Eu vou só renomear ele aqui para ele não atrapalhar a instalação, tá? Eu enviei uma senha aqui, eu vou apagar, excluir, selecionei, vou excluir. Não se esqueça de apagar o arquivo zip, nunca, mas nunca deixa arquivo zip no teu servidor, porque os hackers têm programa que fica escaneando ali os servidores para tentar baixar os arquivos zip com sites completos, que alguns usuários cometem esses erros. Então nunca deixe. Então vou selecionar arquivo zip e vou clicar aqui em excluir. Vou selecionar ignorar a lixeira e excluir permanentemente os arquivos. Muita atenção a isso. Sempre que excluir, marque isso, senão ele fica na lixeira e não adianta nada. Então vamos lá, vamos confirmar. Foi excluído. Após isso, eu vou abrir o seguinte arquivo para configurar e apontar o banco de dados, tá? O wp-config.php. Botão direito do mouse, edit. Em seguida, edit. Tá? Onde que a gente vai colocar o banco de dados, Michael? Lembra que a gente criou lá o banco de dados chamado WordPress? O nome do banco de dados, o usuário dessa vez não pode ficar em branco e nem a senha pode ficar em branco. Como é no localhost, uma área de trabalho onde a gente tem total liberdade para trabalhar. É claro, eu uso um antivírus pago, né, que é o que eu recomendo, é o Norton antivírus. Eu uso ele pago, eu pago R$100 por ano e utilizo em 5 máquinas. Então, muito bom. Eu recomendo para você contratar diretamente da Norton, tá? norton.com. Depois eu vou fazer uma aula só sobre isso para ajudar vocês, meus alunos. Deixei o arquivo aberto, mas Michael, eu não lembro de você ter criado um banco de dados. Vamos lá, vamos criar o banco de dados. Vou acessar aqui o servidor. E aqui eu vou nessa aba aqui, ó, Banco de Dados MySQL. Eu posso até pesquisar ele aqui, que ele me localiza rápido, mas ele é logo o segundo da fila. Então vou clicar aqui em Banco de Dados e vou criar o meu banco de dados. Tá? Lembrar que eu sempre recomendo que você crie um banco de dados difícil de ser reconhecido. Criar o banco de dados. Crie um novo banco de dados. Aqui, e entre elas, você pode adicionar letras e números, né? Você pode adicionar números, letras minúsculas e seja difícil mesmo do hacker identificar. Eu não vou recomendar a você como os outros fazem, eles recomendam que crie um banco de dados fácil e simplificado. Não, esse banco de dados ajuda a blindar tanto o seu site como o WordPress, tá? Então você tem que sempre criar um banco de dados onde tem letras maiúsculas e minúsculas, números entre eles. O que é o certo do banco de dados? Ele ir até o final. É você criar um banco de dados que vá ali até o final, tá? Então vou tirar esse jogo da velha e vou colocar aqui outra coisa. Vou colocar aqui um 7 aqui no final, ou um 3, ou o número que você quiser, tá? Vou criar esse banco de dados. Fique tranquilo. Ah, Mike, eu não vou decorar. Você não tem que decorar o banco de dados, tá? Esse banco de dados tem que ser difícil mesmo. Ctrl C. Não se esqueça que junto com ele vem o nome do usuário. Em seguida, underline, tá? O banco de dados. Aqui eu vou copiar esse banco de dados aqui. Nome do BD. Tá? Aí vou colocar aqui user, que é o usuário, tá? Clicar em voltar. O banco de dados foi criado. Aqui, de acordo com a conta, ele só aceita no máximo um banco de dados. Tudo bem. Isso vai depender muito da hospedagem, tá? A hospedagem que a gente utiliza, ela libera bem mais que isso. Essa daqui eu liberei porque eu criei um pacote só para isso, tá? Então, só para fazer essa aula. Então, depois que eu fiz ali, que eu criei o banco de dados, eu tenho que criar o usuário. Então, o usuário, eu recomendo também a mesma coisa. Letras maiúsculas e minúsculas, e entre elas, né, traços e caracteres. A única coisa que você deve copiar aqui é a senha, tá? O usuário a gente vai copiar porque ele vai gerar automaticamente. Então, o que eu recomendo para você? Eu tenho um gerador de senha, que é bem mais complexo do que o do cPanel, para criar as minhas senhas. Então, mas o cPanel tem também um gerador de senha muito legal. Você clica aqui em gerar senha, opções avançadas, e você pode modificar aqui de acordo com a sua necessidade. Eu geralmente deixo esses dois por padrão. Aqui amplie para 18 o tamanho, tá? E aqui eu vou gerar senha. Ele vai gerar a senha, vou dar um Ctrl C ou Ctrl X, né? Ou o botão direito do mouse recortar, né? E vou gerar uma nova senha. E aqui, ó, eu vou clicar no meio novamente entre eles, tá? E vou colar. Ou Ctrl V, né? E vou lá novamente, Ctrl A, Ctrl X para recortar,
e vou gerar uma nova. E assim você vai gerar uma senha muito segura, usando o Ctrl A para selecionar tudo e o Ctrl X para recortar. Em seguida você clica em gerar novamente e joga lá. Por que que eu estou te ensinando a usar uma senha tão grande? Porque tem que utilizar senhas seguras para você blindar o seu WordPress ou o seu site em PHP, tá? Vale para qualquer um. Vou gerar novamente e vou colar. E assim você vai entender o que é uma senha segura. Então fiz isso aqui novamente, vou dar um Ctrl A, copiar, e aqui ó, copie a senha em um local seguro, né? Ele já está te dando uma dica, tá? E eu vou usar essa senha, vou marcar esse aqui, e ele vai já jogar nos dois campos, e aqui ele diz que a senha é forte e é segura, passou. Então vou criar o usuário. Ele criou o usuário, mas não copia agora o usuário, tá? A gente copiou a senha, então vamos aqui, ó, senha BD. Então vou dar um espaço, botão direito do mouse, colar. Essa é uma senha que se preze, tá? É uma senha muito legal que vai ser muito difícil, mesmo com bomba de garfo aí ou o que for, para o hacker, né, identificar. Essa é uma senha básica de banco de dados, faz parte do curso blindar o seu WordPress ou o seu site, tá? Então é muito legal que você utilize senhas assim. As minhas são bem mais complexas que isso, tá? Eu criei, como te falei, um próprio gerador de senha. Agora vamos aqui em User. Em User eu vou dar um espaço e vou acessar aqui novamente e vou copiar o usuário do banco de dados. Ó, copiar. Em seguida eu vou clicar em voltar. Feito isso, eu venho aqui e vou colar. Vou voltar lá no navegador. Já temos o banco de dados. Quando eu instalar o banco de dados, vai ser aceito? Não, ele vai dar um erro de permissão. Então vamos rolar o mouse até embaixo. Vai selecionar o banco de dados que você quer utilizar, né, o usuário e o banco de dados. Aqui, como eu só tenho um, então ele só vai me apresentar esse um usuário e esse um banco de dados. Em seguida, clique em adicionar todos os privilégios. É claro que aqui, dependendo, em alguns casos, né, nos nossos cursos, a gente não vai dar todos os privilégios. Mas aqui eu vou marcar, como é um WordPress, fazer alterações. Prontinho, feita a alteração com sucesso. Tenho meu banco de dados criado, já posso enviar o banco de dados para o meu PHPMyAdmin. Então eu clico aqui novamente nessa abinha. Aqui eu venho em PHPMyAdmin, ele vai abrir para mim. Vou dar um clique no nosso banco de dados que foi criado. Em seguida eu vou importar. Criou o banco de dados, a gente enviou o banco de dados. Na instalação do próprio WordPress ele já criou o banco de dados, mas aqui no servidor, no caso que a gente já trabalhou o site todo lá no nosso localhost, que não é recomendado você programar diretamente no servidor, que pode ser feito esse mapeamento, o hacker estiver acessando o servidor, eu recomendo que você faça o download e utilize sempre todas as programações, todas as aplicações que você criar, tanto em WordPress como em PHP ou em outras linguagens de programação, utilizar sempre ali a sua máquina, para depois de todos os testes você enviar para o servidor, tá? Então eu vou aqui no meu localhost, tá? Antes eu vou ligar aqui o meu champ, vou startar ele. Feito isso, liguei o meu champ, eu vou aqui no meu localhost, vou em PHPMyAdmin, vou selecionar banco de dados WordPress, vou clicar aqui em exportar. Aqui eu vou clicar em executar. E prontinho, está aqui o nosso banco de dados em WordPress. Eu vou aqui clicar na abinha, mostrar na pasta e está aqui o meu banco de dados. Está lá na pasta Downloads do meu computador. Então vou voltar aqui, posso fechar o meu localhost, porque eu já baixei o meu banco de dados. Vou voltar aqui no meu servidor, que está o mesmo PHPMyAdmin. Lembra que eu falei que o champ simula o mesmo servidor? E vou dar um clique aqui no meu banco de dados. Em seguida, eu vou clicar em importar. Aqui eu vou escolher o arquivo a partir do meu computador e vou aqui na pasta Downloads, tá? E vou pegar aqui o meu banco de dados em SQL. É sempre recomendado que você envie um banco de dados para o servidor em arquivo zip, que ele fica mais rápido, ele descompactar aqui, né?
Então, eu te ensinei você fazer aqui o upload direto. É só você executar e ele vai fazer o upload. Mas vamos supor que você queira que ele seja mais rápido e não tenha tantos transtornos para subir o banco de dados para o servidor. Então, vamos voltar lá na nossa pasta Downloads, onde está o banco de dados, e vem aqui, ó, adicionar arquivo. Vale lembrar que eu estou utilizando o programa de compactar e descompactar, né, que é esse chamado WinRAR. Esse programa está disponível gratuitamente lá no baixaqui.com.br. Então eu vou clicar aqui, selecionar a opção Zip e digo OK. Pronto, eu já tenho aqui a opção do banco de dados. Vou lá novamente, vou selecionar arquivo Zip e executar. Ele vai carregar muito mais rápido porque é um arquivo zipado. Então vamos aguardar. Ok, o banco de dados foi instalado com sucesso. Após isso, a primeira coisa que você deve fazer, no caso de uma instalação manual do WordPress no servidor, é clicar em WP Options, ou de acordo com a sigla que você criou lá do seu WordPress, né, que é o prefixo. Vamos clicar aqui em site URL, e aqui, ó, lembra que a gente criou em localhost WordPress, depois localhost para a gente executar todas as tarefas, né, para a gente criar o nosso site. Então a gente tem que alterar agora essas URLs para a URL do seu site, né, que é a URL principal. Caso ele esteja em uma subpasta, né, eu vou te ensinar a alterar aqui as URLs, né, e adicionar a URL do seu site. Então vamos lá, vamos voltar aqui no cPainel. Essa é a nossa URL. A gente vai copiar, que é o domínio do nosso site. Vamos voltar lá no nosso banco de dados, dê um clique duplo aqui e aqui, ó, simplesmente vai colar, tá? Vamos colar e aqui eu vou, né, colocar uma barra no final ou não, né? Eu posso deixar sem esperar. Novamente eu vou clicar ali embaixo. Deixa eu sumir essa tarjinha aqui, eu vou clicar e vou colar. Não se pode esquecer do HTTP, né, ou HTTPS. Todo servidor cPainel já vem com HTTPS por padrão. Então, eu ensino você a configurar o HTTPS em outras aulas, tá? É bem simples, diretamente do cPainel, tá? Feito isso, estamos tudo ok aqui com o nosso site. Eu posso acessar ele agora diretamente. Mas, Maicon, acabou por aí? Não, a gente enviou o banco de dados. Lembra que a gente entrou aqui e com o botão direito do mouse abriu essa pasta aqui, ó, que é esse arquivo wp-config.php, que está diretamente na pasta raiz, e clicamos em editar, ele está aqui aberto, né? Então a gente tem que colocar o usuário, né? O nome do banco de dados, o usuário e a senha que a gente criou. Então vamos aqui, esse é o banco de dados, vou copiar, não copie espaço, porque espaço conta como caracteres, tá? E o seu banco de dados não vai acessar. Eu vou colar aqui em dbname, eu vou abrir aqui, expandir, em seguida o usuário, vamos lá, usuário, copiar, vamos colar aqui onde tem o root, colar. Agora vamos para a senha, db password. Então vamos lá, aquela senha lá, anti-hacker, né? Vamos copiar e vamos colar aqui entre essas duas aspas. Feito isso, vou clicar aqui em salvar alterações. Simples assim. Nosso site foi instalado com sucesso. Agora, se eu acessar o site, ele vai acessar normalmente nosso servidor, tá? Então é muito fácil você efetuar essa instalação. É um pouquinho mais complicado você fazer essa instalação manual. O WordPress você tem a mesma opção de instalação no servidor, porém, todas as alterações que a gente fez lá no nosso local mantém essas configurações, fazendo todo esse procedimento de instalação que eu te ensinei. E eu te vejo no próximo vídeo.